Você já se sentiu completamente invisível? Como se sua vida, seus sonhos e seus sentimentos fossem apenas um detalhe na história de outra pessoa? A história de hoje é sobre uma mulher que descobriu, da forma mais brutal, que o amor que ela vivia era uma mentira. Ela era apenas um instrumento em um jogo de poder e desespero. Mas o que parecia ser o fim de tudo era, na verdade, o começo de uma jornada extraordinária, onde a justiça do destino se revelaria de uma forma que ninguém poderia prever. Prepare-se para uma história que vai prender sua respiração do início ao fim. Sofia era uma jovem do interior que havia chegado a São Paulo com um diploma de letras e um domínio impecável do italiano. Depois de meses de dificuldades, conseguiu um emprego como tradutora em uma renomada importadora nos Jardins. Foi lá que conheceu Ricardo, o diretor da empresa. Ele era charmoso, inteligente e bem-sucedido. Para Sofia, que vivia em uma kitnet apertada na Bela Vista, ele representava um mundo de possibilidades. Em poucos meses, a admiração profissional se transformou em um romance secreto e avassalador. Ricardo a convenceu de que era um homem livre, preso a um casamento de fachada que já havia terminado. Sofia, cega de paixão, acreditou em cada palavra. E quando descobriu que estava grávida, sentiu que seu conto de fadas estava prestes a se tornar realidade. Mal sabia ela que a realidade era um pesadelo prestes a começar. Aquele dia, Sofia saiu mais cedo do trabalho para uma consulta no posto de saúde. O coração batia forte com a expectativa. Ao voltar para o escritório no fim da tarde, para buscar um documento que esquecera, encontrou o andar quase deserto. Apenas uma fresta de luz escapava por baixo da porta de Ricardo. Ela se aproximou, pronta para uma surpresa agradável, mas congelou ao ouvir a voz dele, diferente, tingida de um sarcasmo cruel. Ele falava ao telefone. E então, ela ouviu a risada dele, uma risada que fez um calafrio percorrer sua espinha. Casamento? Você acredita nisso, Isabela? A coitadinha realmente acha que vou me casar com ela, dizia ele, e o mundo de Sofia começou a desmoronar. Ela prensou o ouvido contra a madeira fria da porta, sentindo o cheiro de cera de polir e de sua própria ilusão se desfazendo como fumaça no ar noturno da metrópole. A voz de Ricardo continuou, cada palavra uma facada em seu peito. Tenha paciência, meu amor. Eu preciso enrolar ela por mais alguns meses, até o bebê nascer. Preciso mantê-la dócil, apaixonada. É o nosso filho, afinal. Quantas fertilizações inúteis nós tentamos. E agora, teremos um herdeiro. E o melhor, ele é meu de verdade. Sofia levou a mão à boca para abafar um soluço. O ar lhe faltava. Então era isso. Ela não era o amor da vida dele. Ela era um recipiente, um útero de aluguel não remunerado, escolhido a dedo pela sua ingenuidade. A náusea da gravidez se misturou com a náusea da traição, e ela se apoiou na parede do corredor, sentindo o papel de parede texturizado arranhar sua pele, enquanto o chão parecia fugir de seus pés. O som do elevador chegando ao andar a despertou de seu torpor. Ela precisava sair dali, antes que ele a visse, antes que seu rosto a denunciasse. No dia seguinte, a campainha de sua pequena kitnet tocou. Sofia, que passara a noite em claro, chorando até a cabeça doer, abriu a porta e deu de cara com uma mulher alta, loira, vestida com uma elegância que parecia deslocada naquele prédio simples. Era Isabela. Então é você, disse a mulher, medindo-a de cima a baixo com um olhar frio e calculista. Para uma incubadora, até que serve. Isabela entrou sem ser convidada, seu perfume caro preenchendo o pequeno espaço e sufocando Sofia. Ela passeou pelo cômodo, observando com desprezo os móveis simples, a cozinha conjugada. Você acha que eu não sabia de tudo? Fui eu que sugeri ao Ricardo que encontrasse uma moça simples, sonhadora. Você se encaixou perfeitamente no perfil. Precisamos de um herdeiro que eu não posso dar.
E você vai nos dar esse filho, declarou Isabela, parando em frente a Sofia com um sorriso vitorioso nos lábios. Sofia sentia as pernas tremerem, a raiva e o medo lutando dentro dela. Eu não vou dar meu filho para vocês. Ela sussurrou, a voz falhando. Isabela riu, um som sem alegria. Ah, você vai. Pense bem. O que você tem para oferecer a essa criança? Este buraco? Uma vida de dificuldades? Nós podemos te dar um apartamento, dinheiro, uma vida que você nunca sonhou. Você entrega o bebê e desaparece. Ou, o tom dela endureceu. Nós podemos tornar sua vida um inferno. Acha que consegue um emprego, grávida e desamparada? Eu sei tudo sobre você, Sofia. A mãe alcoólatra no interior, o padrasto asqueroso. Você fugiu da miséria uma vez. Não queira voltar para ela. Você não tem escolha. A menção de seu passado a atingiu como um soco. Eles haviam investigado sua vida, violado suas memórias mais dolorosas para usá-las como arma. Naquele momento, o medo deu lugar a uma fúria fria. Na manhã seguinte, ela acordou com batidas violentas na porta. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu e Ricardo entrou, seguido por Isabela e dois homens altos e musculosos. Acabou a conversa, Sofia, disse Ricardo, sem sequer olhar em seus olhos. Você vem com a gente. Vai para um lugar confortável, onde cuidaremos de você e do bebê. O pânico tomou conta dela. Eles iam levá-la à força. Eu não vou a lugar nenhum. Eu vou chamar a polícia, ela gritou, recuando para o fundo do apartamento. Isabela sorriu. A polícia? Querida, um desses homens é da polícia. Ninguém vai acreditar na sua história. Sofia olhou para os rostos impassíveis dos homens e soube que estava encurralada. Seu cérebro trabalhava em alta velocidade, buscando uma saída. Tudo bem, disse ela, forçando uma calma que não sentia. Me deem meia hora para arrumar minhas coisas. Por favor, esperem lá embaixo, na portaria. Eu não vou fugir. Ricardo e Isabela se entreolharam e, surpreendentemente, concordaram. Não seja tola, Sofia, disse Ricardo antes de sair. Assim que a porta se fechou, ela agiu. Jogou documentos, o pouco dinheiro que tinha e algumas roupas numa mochila. Seu plano era arriscado. O prédio antigo tinha uma porta de acesso ao telhado no último andar, sempre destrancada. De lá, era possível passar para o telhado do prédio vizinho, que tinha acesso a outra rua. Era sua única chance. Com o coração na garganta, ela subiu as escadas silenciosamente, abriu a porta enferrujada e saiu para o ar livre, sob o céu cinzento de São Paulo. O barulho da cidade parecia distante. Ela olhou para baixo, a altura a deixou tonta por um instante, mas o pensamento no filho que carregava lhe deu forças. Ela correu, pulou a pequena mureta que separava os prédios e desceu as escadas do outro lado, saindo em uma rua movimentada, anônima, livre. Seu primeiro instinto foi correr para a rodoviária do Tietê. O terminal gigantesco, com seu fluxo incessante de pessoas, parecia o lugar perfeito para desaparecer. O cheiro de pão de queijo e café se misturava ao barulho das chamadas para embarque. Ela comprou uma passagem para o primeiro ônibus que saía para o interior, para uma cidade próxima à sua, um lugar onde ninguém a conhecia. Sentada na poltrona, enquanto o ônibus deixava para trás os arranha-céus de São Paulo, Sofia finalmente se permitiu chorar. As lágrimas escorriam silenciosas, salgadas, um misto de alívio e pavor. Ela estava sozinha, grávida e fugindo, com um futuro completamente incerto pela frente. A única certeza era o ser que crescia dentro dela. Era por ele, e somente por ele, que ela precisava ser forte. A paisagem urbana foi dando lugar ao verde, mas Sofia não via nada, perdida na escuridão de seus pensamentos. Ao seu lado, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis a observava com preocupação. "Está tudo bem, minha filha?" perguntou ela com uma voz suave. "Quer um copo d'água? Um biscoito?" Sofia balançou a cabeça,
incapaz de falar. Meu nome é Valda, continuou a senhora, sem se intimidar com o silêncio. Sabe, viajar de ônibus é como a vida. Às vezes a gente só precisa olhar pela janela e deixar a paisagem passar, confiando que o motorista sabe o caminho. As palavras simples e bondosas de Dona Valda foram como um bálsamo. Aos poucos, Sofia começou a desabafar. Contou sua história, omitindo nomes, mas revelando a dor da traição, o medo do futuro. Dona Valda ouviu tudo com atenção, sem julgamentos, apenas oferecendo um lenço e um aperto de mão reconfortante. Pela primeira vez em dias, Sofia não se sentiu completamente sozinha no mundo. A longa viagem e o estresse emocional cobraram seu preço. No meio da madrugada, em uma parada de beira de estrada com cheiro de diesel e café requentado, Sofia sentiu uma dor aguda, um espasmo violento que a fez dobrar-se ao meio. O pânico a gelou. Dona Valda, percebendo a palidez e o suor frio em sua testa, agiu rápido. Chamou uma ambulância, que a levou para a Santa Casa da cidadezinha mais próxima. As luzes brancas e o cheiro de desinfetante do hospital são a última coisa de que ela se lembra com clareza. Quando acordou, um médico com um olhar cansado e compassivo lhe deu a notícia. Sinto muito. Você teve um sangramento intenso. Nós fizemos o possível, mas o bebê não resistiu. Um silêncio profundo se instalou no quarto. O motivo de sua fuga, de sua luta, a pequena vida que ela jurou proteger, havia se perdido. Um vazio imenso, maior que qualquer dor que já sentira, a consumiu por completo. Dona Valda foi seu anjo da guarda. Cuidou de sua alta, levou-a para sua casa simples, mas acolhedora, em uma pequena cidade rural. Foi lá que Sofia conheceu Lucas, sobrinho de Valda. Ele era um homem do campo, de poucas palavras, mas com um olhar honesto e mãos calejadas pelo trabalho na terra. Ele a tratou com um respeito e uma delicadeza que ela não conhecia. Não fez perguntas, apenas ofereceu seu silêncio e sua presença. Nos dias que se seguiram, enquanto Sofia se recuperava fisicamente, Lucas a levava para passear por suas terras, mostrando-lhe o ciclo da natureza, a força da terra vermelha, a beleza de um pôr-do-sol no campo. Aos poucos, o ar puro e a rotina simples da vida rural começaram a curar as feridas de sua alma. Ela estava reaprendendo a respirar, longe da poluição e da maldade da cidade grande. Os meses se transformaram em anos. A amizade entre Sofia e Lucas floresceu em um amor tranquilo e sólido, construído sobre a base da confiança mútua e do respeito. Eles se casaram em uma cerimônia simples, no quintal da casa de Dona Valda. A vida deles era modesta, mas plena. Lucas expandiu sua pequena produção agrícola, e Sofia, para não abandonar sua paixão pelas palavras, começou a dar aulas de reforço para as crianças da região. A única sombra em sua felicidade era a dificuldade para engravidar. Os médicos não encontravam nenhum problema, mas a gravidez não acontecia. A dor da perda do primeiro filho, que ela guardava em um canto silencioso do coração, parecia ecoar em seu corpo. Foi então que ela viu um anúncio para uma vaga de pedagoga em um abrigo para crianças na cidade vizinha. Sentiu que era um chamado. Talvez, se não podia ser mãe, pudesse cuidar dos filhos de outros. No abrigo, Sofia encontrou seu propósito. Ela se dedicava àquelas crianças com um amor imenso. E foi lá que conheceu Léo, um menino de 3 anos, com olhos grandes e assustados, que mal falava. A história dele era de cortar o coração. Ele foi encontrado pela vizinhança, escondido em uma casinha de cachorro, dividindo restos de comida com o animal, fugindo da negligência e da violência da mãe. A conexão entre Sofia e Léo foi imediata e profunda. Ela o pegou no colo no primeiro dia e sentiu como se estivesse segurando um pedaço de sua própria alma. Ele, por sua vez, se agarrou a ela como se fosse sua única tábua de salvação. Todas as noites, Sofia chegava em casa
e contava para Lucas sobre os progressos de Léo. O coração dos dois se enchia de ternura por aquele pequeno ser tão machucado pela vida. Um dia, Sofia chegou ao abrigo e encontrou Léo chorando, inconsolável. Outras crianças o haviam provocado, dizendo que ele nunca teria uma família. Ela se ajoelhou na frente dele, enxugou suas lágrimas e o abraçou forte. Naquele momento, ele olhou para ela com seus olhos imensos e perguntou: "Tia, você quer ser minha mãe?" A pergunta atravessou o peito de Sofia. Naquela noite, ela e Lucas conversaram até tarde. Não era uma decisão fácil, mas seus corações já haviam decidido. Eles iniciaram o processo de adoção. Foi uma jornada burocrática e longa, mas eles a enfrentaram com uma determinação inabalável. No dia em que a juíza bateu o martelo e Léo se tornou oficialmente seu filho, a felicidade em sua pequena casa era tão grande que parecia transbordar pelas janelas. Eles finalmente eram uma família completa. A vida seguia seu curso feliz. Léo, agora com 7 anos, era um menino alegre e inteligente, o orgulho dos pais. Lucas prosperava em seu trabalho, mas o destino, caprichoso, preparava mais uma provação. Numa noite de chuva torrencial, voltando de uma entrega em uma cidade distante, o caminhão de Lucas derrapou na pista molhada e foi atingido em cheio por uma carreta. A notícia chegou como um raio. Sofia correu para o hospital, o coração congelado de medo. Lucas sobreviveu, mas o diagnóstico foi devastador. Uma lesão grave na coluna o deixara paralisado da cintura para baixo. Os médicos disseram que a única esperança era uma cirurgia complexa e caríssima, realizada apenas em uma clínica especializada em Israel. A quantia era astronômica, muito além de qualquer coisa que eles pudessem sonhar em conseguir. A casa, antes cheia de risos, foi tomada por um silêncio pesado. Sofia se desdobrava para cuidar de Lucas, agora em uma cama hospitalar em casa, e de Léo, que tentava ser forte, mas cujos olhos refletiam a tristeza da família. A esperança parecia uma chama cada vez mais fraca, até que, em uma tarde cinzenta, o telefone tocou. Era um advogado de São Paulo, com um nome e um tom de voz que pareciam pertencer a outro universo. "Falo com a senhora Sofia, mãe de Léo." Sofia confirmou, o coração apertado, imaginando ser algum problema com a escola. "Senhora, meu nome é Paulo. Sou o advogado responsável pelo inventário do senhor Arthur Guedes. Lamento informar que ele faleceu, e seu filho, Léo, é o seu único neto e herdeiro universal de sua fortuna." Sofia quase deixou o telefone cair. "Deve haver um engano." Ela gaguejou. "O avô do Léo, não é possível." O advogado, com paciência, explicou a história. Arthur Guedes era um empresário milionário que tivera um filho, Miguel, um playboy irresponsável. Anos atrás, Miguel teve um breve romance com uma garçonete, a mãe biológica de Léo. Ela engravidou, ele a abandonou, e logo depois morreu em um acidente de carro. Arthur, já doente e sem outros herdeiros, passou seus últimos anos procurando pelo neto desconhecido. A busca o levou até o abrigo e, finalmente, até Sofia e Lucas. Léo era herdeiro de uma fortuna que incluía imóveis, investimentos e, para o espanto de Sofia, uma participação majoritária em uma renomada clínica de neurocirurgia em Israel. A mesma clínica que poderia salvar seu marido. A coincidência era tão inacreditável, tão providencial, que parecia um roteiro de filme. Sofia desligou o telefone, as mãos tremendo, olhando para Lucas na cama e para Léo, que desenhava no chão. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Sofia e Léo viajaram para São Paulo para encontrar o advogado. A cidade que um dia a expulsara, agora a recebia com uma promessa de milagre. Enquanto o advogado cuidava dos trâmites e da necessidade de um teste de DNA para confirmar a linhagem, Sofia decidiu levar Léo para passear, para distraí-lo de toda aquela confusão. Eles estavam em um café no Itaim Bibi, um bairro que ela nunca frequentara,
quando uma voz familiar a congelou. Sofia, é você mesma? Ela se virou e deu de cara com Ricardo. Ele estava mais velho, com alguns fios de cabelo grisalho, mas o mesmo ar arrogante e autoconfiante. O olhar dele passou por ela e pousou em Léo, que comia um brigadeiro. Ricardo franziu a testa, calculando. Mamãe, quem é esse moço? Perguntou Léo, com a boca suja de chocolate. A palavra mamãe ecoou no café. Ricardo empalideceu. Ele olhou para Léo, depois para Sofia, e uma expressão de choque e fúria tomou conta de seu rosto. 8 anos. Ele sussurrou. Ele tem a idade que nosso filho teria. Você fugiu e teve meu filho longe de mim. Sofia se levantou, o sangue fervendo. Ele não é seu filho, Ricardo. Fique longe de nós. Ela pegou na mão de Léo e saiu apressada do café, mas sabia que aquele encontro não terminaria ali. Ricardo não era do tipo que desistia. A paz que ela havia construído com tanto esforço estava novamente ameaçada pela sombra de seu passado. Ela não tinha medo dele, não mais, mas temia pela tranquilidade de seu filho, que não merecia ser arrastado para aquela sujeira antiga. Nos dias seguintes, o inferno começou. Ricardo, usando seu dinheiro e influência, contratou os melhores advogados da cidade. Ele entrou com um processo exigindo um teste de paternidade e a guarda de Léo. As notificações judiciais começaram a chegar. Isabela, que apareceu ao lado dele, parecia ainda mais determinada, vendo em Léo a última chance de ter o herdeiro que a vida lhe negara. Sofia se sentia presa em um pesadelo. Ao mesmo tempo em que lidava com a burocracia da herança e a esperança da cirurgia de Lucas, precisava lutar para proteger sua família do homem que um dia quase a destruiu. Seu advogado, o Dr. Paulo, a tranquilizou. Fique calma, Sofia. A lei está do seu lado, mas prepare-se, eles vão jogar sujo. O resultado do teste de DNA da herança chegou, confirmando com 99,9% de certeza que Léo era neto de Arthur Guedes. A notícia foi um alívio imenso. Com a confirmação, o Dr. Paulo conseguiu contato direto com a diretoria da clínica em Israel. Ao saberem da história, os sócios de Arthur, em respeito à sua memória, se ofereceram para cobrir todos os custos do tratamento de Lucas. Uma equipe médica especializada foi enviada ao Brasil para organizar o transporte. Tudo parecia se encaixar, mas a batalha judicial com Ricardo continuava. Ele estava cego pela obsessão, convencido de que Léo era seu filho. A audiência foi marcada, e Sofia sabia que o confronto final era inevitável. No dia da audiência, o tribunal estava tenso. Ricardo e Isabela chegaram com sua equipe de advogados, exalando poder. Sofia estava acompanhada apenas pelo Dr. Paulo, mas sentia uma força interior que desconhecia. Quando o juiz perguntou sobre o pedido de DNA de Ricardo, Dr. Paulo se levantou. Meritíssimo, com todo o respeito, esse pedido é improcedente. Temos aqui um teste de DNA, recém-realizado para fins de inventário, que comprova inequivocamente a filiação do menor Léo. Ele é neto do falecido empresário Arthur Guedes. Ele entregou os documentos ao juiz. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Ricardo pegou uma cópia do laudo, seus olhos percorrendo as linhas. Seu rosto passou da arrogância para a incredulidade e, finalmente, para a humilhação. Ele não era o pai. A criança que ele cobiçava não era sua. Sua mentira e sua obsessão haviam desmoronado diante de todos. Com o caso encerrado, a vida de Sofia pôde finalmente seguir em frente. Lucas foi transportado para Israel em um avião equipado como uma UTI. A cirurgia foi um sucesso. A reabilitação seria longa e exigiria paciência, mas a esperança de vê-lo andar novamente era real. Enquanto Lucas se recuperava, Sofia administrava a nova realidade. Ela não tocou na fortuna de Léo, deixando-a em um fundo que ele acessaria na maioridade.
Usou apenas os rendimentos para garantir uma boa educação para o filho e uma vida confortável para a família. Decidiram se mudar para Campinas, uma cidade maior, com mais recursos, para facilitar a reabilitação de Lucas e oferecer melhores escolas para Léo. A vida no campo ficaria para trás, como uma doce lembrança de recomeço. Um ano depois, Lucas já andava com o auxílio de muletas, um milagre diário que eles celebravam. Ele conseguiu um emprego como gestor em uma cooperativa agrícola, adaptando sua paixão pela terra à sua nova condição. Léo estava adaptado à nova escola e aos novos amigos. Eles eram uma família feliz, unida pelas batalhas que enfrentaram. Dona Valda, convencida por todos, finalmente deixou seu sítio e foi morar com eles, enchendo a casa de alegria e cheiro de bolo de fubá. A vida era boa, tranquila. Parecia que o destino finalmente lhes dera uma trégua definitiva, que todas as provações haviam ficado no passado. Numa manhã de domingo, enquanto preparava o café, Sofia sentiu uma tontura e uma náusea familiares, que não sentia há muitos anos. Seu primeiro pensamento foi de que comera algo que não lhe fez bem. Mas a sensação persistiu por dias. Com o coração disparado, uma mistura de medo e uma esperança quase esquecida, ela comprou um teste de farmácia. Escondeu-se no banheiro e esperou, os minutos parecendo horas. E então, ela viu 2 linhas. Positivo. Lágrimas brotaram de seus olhos, mas desta vez, eram lágrimas de pura, absoluta e avassaladora alegria. Depois de tudo, depois de tanto tempo, quando ela já havia desistido de sonhar, a vida lhe dava um presente inesperado. Ela preparou uma pequena caixa e colocou o teste dentro. Chamou Lucas e Léo na sala. "Tenho uma surpresa para vocês", disse ela, a voz embargada pela emoção. Léo abriu a caixa primeiro. "O que é isso, mãe? Um termômetro?" Lucas pegou o teste, olhou para ele, depois para Sofia, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele a abraçou, um abraço que continha anos de espera, de dor e de amor. "Eu não acredito", ele sussurrou. Léo, vendo a emoção dos pais, finalmente entendeu. "Espera aí, eu vou ter um irmãozinho? Ou uma irmãzinha?" "Eba!" ele gritou, pulando pela sala. Naquele momento, naquela sala iluminada pelo sol da manhã, a felicidade da família era completa, um círculo que finalmente se fechava. A notícia da gravidez trouxe uma nova luz para a família. Lucas, mais motivado do que nunca, se dedicava à fisioterapia com um vigor renovado, prometendo que carregaria o novo bebê no colo sem precisar de apoio. Léo se tornou o guardião da mãe, sempre perguntando se ela precisava de algo, lendo livros para a barriga dela. A história de Léo, sua origem e a herança, foi contada a ele com honestidade e amor. Ele entendeu tudo com uma maturidade surpreendente. "Não importa de onde eu vim", disse ele um dia. "O que importa é que vocês são meus pais." Sofia, ouvindo aquilo, soube que havia feito tudo certo. O amor que eles construíram era mais forte do que qualquer laço de sangue. Em uma visita a São Paulo para uma consulta de rotina, Sofia estava em uma livraria com Léo, quando, por uma ironia do destino, viu Ricardo novamente. Ele estava sozinho, olhando uma vitrine, e parecia mais velho, mais cansado, com uma aura de derrota ao seu redor. Seus olhos se encontraram por um breve segundo. Ele viu sua barriga proeminente, o sorriso em seu rosto, o menino feliz ao seu lado. Ele viu a vida que ela construiu sem ele, apesar dele. Não houve palavras, apenas um reconhecimento silencioso. Ele desviou o olhar e se afastou, desaparecendo na multidão. Para Sofia, aquele encontro foi o ponto final definitivo. Ele não tinha mais poder sobre ela. A sombra do passado havia se dissipado para sempre. Meses depois, nasceu a pequena Clara, saudável e chorona. A casa se encheu com o cheiro de bebê e o som de uma nova vida. Lucas, cumprindo sua promessa,
a segurou nos braços, de pé, firme. Léo era o irmão mais orgulhoso do mundo. E Sofia, olhando para sua família, sentia uma gratidão imensa. A jornada fora longa, cheia de dor, perdas e batalhas. Mas cada passo, cada lágrima, a havia levado até ali. Ela, que um dia foi usada como um objeto, que fugiu sem nada, agora tinha tudo. Um marido que a amava, um filho que era um presente do destino, e uma filha que era um milagre da vida. Ela havia encontrado seu final feliz, não em um conto de fadas, mas na realidade que construiu com coragem, resiliência e, acima de tudo, amor. A história de Sofia nos ensina que, por mais escura que seja a noite, o sol sempre volta a nascer. Ela nos mostra que a verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pelos laços de afeto e cuidado que construímos. E, acima de tudo, nos lembra que a força para recomeçar reside dentro de cada um de nós. Às vezes, as maiores reviravoltas da vida não vêm para nos destruir, mas para nos colocar no caminho certo, o caminho que nos leva de volta para casa, para quem nós realmente somos e para a felicidade que merecemos. O destino pode ter caminhos tortuosos, mas muitas vezes ele sabe exatamente onde quer nos levar. Anos se passaram e a família prosperou. Clara cresceu sendo a alegria da casa, e Léo se tornou um jovem responsável e carinhoso, ciente de sua história, mas seguro em seu lugar no mundo. Lucas, com o tempo, abandonou as muletas e andava com apenas uma leve dificuldade, um testemunho de sua perseverança. Sofia continuou seu trabalho, agora como diretora de uma ONG que ajudava crianças em situação de risco, usando sua própria experiência para transformar outras vidas. A fortuna de Léo foi usada com sabedoria, financiando projetos sociais e garantindo um futuro tranquilo para todos. A dor do passado não foi esquecida, mas se transformou em uma cicatriz, um lembrete da força que eles descobriram em si mesmos e no amor que os unia. A vida, afinal, havia sido justa. E assim, a mulher que foi tratada como um meio para um fim, tornou-se a protagonista de sua própria história. O clímax não foi uma vingança contra aqueles que a magoaram, mas a construção de uma felicidade tão sólida que nenhuma maldade do passado poderia abalar. O grande plot twist do destino não foi a herança milionária, mas a revelação de que o verdadeiro tesouro sempre esteve na capacidade de amar e de formar uma família, seja ela de sangue ou de coração. Sofia não só sobreviveu, ela floresceu, provando que as feridas mais profundas podem, sim, dar origem aos jardins mais bonitos. Se você se emocionou com a incrível jornada de Sofia, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para mais histórias como esta e compartilhe sua opinião nos comentários. Agradecemos imensamente por ter assistido até o final. Agora, queremos saber de você. Você acredita que o destino tem uma forma de consertar as coisas?